Era uma noite com a qual eu sonhava há anos, a noite de lua cheia, quando meu ritual de acasalamento finalmente aconteceria. Eu estava em meu vestido cintilante, com a luz da lua refletindo no tecido, esperando por Scott Stone, o homem que eu achava que seria meu para sempre. Mas ele nunca veio. Com o passar das horas e a lua subindo mais alto no céu, percebi que a cerimônia não aconteceria. Esperei, com os olhos brilhando de esperança e mágoa, mas no final, fui deixada sozinha. Quando a primeira luz do amanhecer surgiu no horizonte, eu já havia me tornado objeto de sussurros e chacota entre os membros da matilha. O coração de minha mãe já estava frágil e não sobreviveu à vergonha. Ela faleceu naquela mesma noite, sua vida terminando enquanto a minha se despedaçava. Antes do fim do dia, o primeiro amor de Scott, o Ononalei, postou uma foto. "Você está sempre lá para mim", dizia a legenda. A foto mostrava a proximidade entre eles. Fiquei olhando para a tela, tremendo de raiva. Enviei a captura de tela ao Scott. "Foi por isso que você perdeu nosso ritual de acasalamento?", perguntei, mas ele só respondeu depois que as cinzas da minha mãe foram colocadas para descansar. Sua resposta foi fria. "Podemos nos casar qualquer dia, mas ela não pode viver sem mim." Não respondi à mensagem. Em vez disso, enviei-lhe minha última mensagem por meio de nosso link mental. "Vamos dar um tempo." Em seguida, eu o bloqueei, cortando a última conexão entre nós. Durante 7 anos, tentei fazê-lo feliz, moldando-me na pessoa que ele queria. Quando ele dizia que gostava de cabelo curto, eu cortava o meu. Quando ele fazia comentários sobre meu peso, eu passava fome para me adequar à sua ideia de perfeição. Até enfrentei minhas transformações dolorosas sozinha, com medo de parecer fraca na frente dele. Mas não importava o quanto eu desse, o Onona sempre estava em cena, e Scott sempre voltava para ela. "Você é forte, Ariana. Você não precisa de mim como ela precisa", dizia ele, usando minha força como desculpa para ir embora. Depois de bloquear Scott, encontrei-me no túmulo de minha mãe. Tracei seu nome na pedra fria, sentindo a realidade de sua ausência. Minha mãe tinha sido uma constante em minha vida, especialmente depois que meu pai faleceu. Ela queria me ver casada com Scott, mas esse sonho morreu com ela. Enquanto eu estava ali, Scott apareceu com Onona ao seu lado. Ela segurava uma urna em seu peito. "Este lugar fica perto da minha toca. Se eu enterrar meu bebê aqui, é como se ele nunca tivesse partido", ela sussurrou, falando de seu cachorro de estimação. Eu estava pronto para ir embora para evitar qualquer confronto, mas Scott bloqueou meu caminho. "Você está me seguindo?", perguntou ele, com a voz carregada de suspeita. Não respondi com a voz cansada. "Já estou indo embora." A voz de Onona quebrou o silêncio tenso. "Meu cachorro morreu e Scott ficou comigo no funeral." "Não entenda mal", disse ela com palavras incisivas apesar de seu tom doce. "Que bom para você", murmurei, recusando-me a deixar que ela me irritasse. "Ariana", Scott repreendeu. "Você não pode ser compreensiva? A Onona está sofrendo." Fiquei olhando para ele, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Eu havia lhe dado tudo, mas aqui estava ele defendendo-a. "Não preciso disso", eu disse, virando-me para sair. Scott me seguiu. "Você ainda está chateada com o ritual de acasalamento?", ele perguntou, sua voz alheia à mágoa que havia causado. "Acabou, Scott", eu disse sem rodeios. "Ela precisava de mim." "Você é forte. Você pode cuidar de si mesmo", ele insistiu. "Vamos remarcar. Sempre há uma temporada de acasalamento, de qualquer forma." "Não há chance", eu disse, com a voz embargada. Em desespero, ele agarrou meu braço. "Eu estraguei tudo. Mas sua mãe gostaria de nos ver juntos. Vamos marcar uma nova data." Balancei a cabeça.
Não vou me casar com você. Enquanto me afastava, ouvi-o ao telefone preparando um grande casamento. Mas já era tarde demais. Eu não estava mais esperando por um amor que nunca seria meu. Antes de chegar aos portões do cemitério, recebi uma ligação frenética. A voz do gerente do cemitério tremia. Alguém estava cavando no túmulo da minha mãe. Minha mãe era o epítome da bondade, uma fonte constante de calor e amor em minha vida. Ela dava tudo o que tinha aos outros, sem esperar nada em troca. Mesmo quando os médicos lhe deram o diagnóstico devastador de doença cardíaca por não ter maturidade após a morte de meu pai, ela se manteve forte. Ela se recusou a deixar que o peso de sua doença ensombrecesse minha vida, sempre colocando minha felicidade em primeiro lugar. Sem pensar duas vezes, virei e me corri, com o coração aos pulos. Minha mãe tinha sido tudo para mim, sempre generosa, sempre altruísta. Mesmo em seus últimos momentos, ela não pediu nada. Não grave meu nome, ela disse. Apenas escreva, que minha filha tenha uma vida segura e feliz, esse foi seu último desejo. Mas agora esse desejo estava sendo violado por esses lobisomens desrespeitosos. Quando cheguei ao túmulo, a visão me deixou sem fôlego. O Onona estava lá com seus seguidores, desenterrando os restos mortais de minha mãe. Eles haviam descartado a urna de minha mãe para substituí-la pelas cinzas do cachorro de Onona. 2 guardas-lobos estavam cavando a sepultura como se tivessem todo o direito de fazê-lo. O que estão fazendo? Gritei, correndo em direção a eles com os punhos cerrados. O Onona deu um passo para trás, escondendo-se atrás de Scott. Este é o novo lar do meu bebê, disse ela docemente. Falei com o gerente do cemitério. A inscrição se encaixa. Tenho certeza de que a filha não se importará. Eu disse. Peguei a pá de um dos homens e comecei a desfazer o estrago. Ariana, pare! Scott gritou, tirando a pá de minhas mãos. Como você pôde deixá-los fazer isso? Eu gritei, mas não conseguia parar. Eu estava de joelhos, cavando o solo recém-virado com minhas próprias mãos, desesperada para alcançar a urna da minha mãe e desfazer o dano que eles haviam causado. A fachada calma de Onona se desfez. Detenham-na, ela gritou. Meu bebê já sofreu o suficiente. Não permitirei que ele seja perturbado novamente. Os guardas-lobos de Onona me agarraram, segurando-me enquanto eu gritava para que parassem. Me solte! A voz de Scott cortou o caos. Ariana! O Onona já está com o coração partido por causa da morte de seu cachorro. No entanto, você está fazendo uma tempestade em copo d'água só porque tivemos que interromper o ritual de acasalamento. Você foi longe demais. Peça desculpas a ela, agora. Nunca. Eu cuspi, desejando poder me transformar em um lobo e separá-los. A Onona cavou o túmulo da minha mãe. Qualquer lobisomem normal destruiria qualquer um que fizesse isso com sua mãe amorosa. Quero que eles sintam a agonia que estou sentindo agora. Mas Onona viu uma oportunidade de manipular Scott ainda mais por causa de minhas ações. Ela se voltou para Scott, com a voz carregada de falsa preocupação. Scott, você sempre disse que Ariana era uma boa pessoa, mas olhe para ela agora. Ela está completamente fora de si, agindo como uma vilã. Se você realmente se casar com ela, será motivo de chacota não apenas desta matilha, mas também de todas as matilhas vizinhas. Quem se atreve a rir da minha mulher? Ele rebateu com a voz fria e cortante. Mas eu vi o lampejo de dúvida em seus olhos, a maneira como as palavras de Onona foram lentamente se impondo. Ela lhe deu um sorriso doce e triunfante, sabendo muito bem que havia vencido. Scott se virou para mim, com a decepção estampada em seu rosto. Ariana, disse ele com a voz gelada, não acredito que você está fazendo tudo isso por você. Isso é ridículo. Se você pedir desculpas a Onona, talvez,
apenas talvez, eu a perdoe. Eu o encarei, com o coração pesado por uma traição tão profunda que parecia uma faca em meu peito. E se eu recusar? Perguntei, minha voz tremendo enquanto lutava para manter minhas emoções sob controle. Seu silêncio é suficiente. Não se esqueça de que sua mãe ainda precisa dos medicamentos da minha empresa. Eu lhe disse que há apenas uma cirurgia que pode curar a doença cardíaca dela, e ela está marcada para a próxima semana. A voz de Scott era um rosnado baixo, um aviso que causou um arrepio em minha espinha. Ele não era o alfa por quem me apaixonei. O lobo que havia dentro dele veio à tona, disposto a fazer qualquer coisa para proteger o que ele dizia ser dele, o Onona, a mulher que havia se colocado entre nós. Você está dizendo que abandonaria minha mãe por ela? Perguntei, minha voz tremendo de descrença. Minha mãe havia abraçado Scott como se ele fosse seu, trazendo-o para nossa matilha quando ele não tinha ninguém. Ela acreditava que ele tinha potencial para ser um alfa poderoso e um companheiro dedicado. Scott era o parceiro ideal, um alfa capaz de liderar e proteger. Scott respeitava minha mãe profundamente não apenas porque ela havia salvado sua vida uma vez, mas porque ela lhe demonstrou carinho quando outros lhe viraram as costas. Scott sempre a lembrava de sua promessa de que a curaria. Que ela viveria o suficiente para ver seus netos correndo pela floresta, prontos para liderar suas matilhas. Agora ele estava ameaçando cortá-la, deixá-la morrer, tudo por causa de Onona. Ele sacou o celular, com os olhos escuros de intenção. Isso mesmo. Então, você vai se desculpar ou não? Suas palavras cortaram como uma lâmina de prata. Eu já havia perdido a esperança em Scott, mas isso foi uma traição tão profunda que me deixou sem fôlego. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, e meu lobo, preso dentro de mim devido à recusa do meu pai em me deixar transformar, uivou em agonia. Ela era uma prisioneira em seu próprio corpo, assim como eu. Por um momento, a expressão de Scott se suavizou ao ver minhas lágrimas. Seria possível que seu lobo pudesse sentir o sofrimento de sua companheira? Eu não consigo nem ouvir meu próprio lobo. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o Onona, de pé e presunçosa ao lado dele, interrompeu. Por que você está fingindo suas lágrimas? Não entendo essa manipulação, disse ela com a voz gelada. Eu não desenterrei o túmulo de sua matilha. Com um aceno desdenhoso, ela ordenou aos guardas de lobo atrás de mim, continuem seu trabalho. Deixem meu bebê descansar em paz. Os 2 guardas de lobo me soltaram e voltaram ao seu trabalho. Eu não podia deixar que eles profanassem ainda mais o local de descanso da minha mãe. Minhas mãos tremiam de raiva quando dei um passo à frente. Você já terminou? Scott rosnou, agarrando-me com força pelo braço e me empurrando para o lado. Eu tropecei. Meu ombro colidiu com a urna da minha mãe e ela tombou, derramando suas cinzas na terra úmida. Por um momento, o mundo parou. A dor foi tão aguda que me tirou o fôlego. Ver minha mãe morrer cheia de arrependimentos foi uma experiência infernal em minha vida. A dor e o ódio dentro de mim eram insuportáveis porque eu não conseguia nem salvar suas cinzas. Como se a deusa da lua estivesse zombando do meu desespero, o céu começou a chover. Gritei em agonia, enquanto tentava desesperadamente recolher com minhas mãos trêmulas as cinzas de minha mãe, que se transformaram em uma pasta lamacenta. Não. Eu soluçava, mas era inútil. A chuva estava levando-a embora e eu não tinha forças para impedir. O Onona se aproximou, seus passos se arrastando na lama. Ela olhou para mim e seus lábios se contorceram em um sorriso cruel. Ariana, por que você está deitada na sujeira como um cachorro sobre as cinzas de um estranho? Chega dessa farsa. Suas palavras foram o golpe final. Alimentado por uma onda de fúria, eu a empurrei para longe. Ela tropeçou com os olhos arregalados de choque, mas Scott a pegou antes que ela caísse. Ariana, você quase empurrou a Onona para o chão.
Scott rugiu com sua fúria direcionada a mim. Vou lhe dar uma lição hoje. Ele levou o telefone ao ouvido, ligando para seu beta. Robert, não mande o presente. Interrompa a medicação para a mãe de Ariana e cancele a cirurgia imediatamente. Houve uma breve pausa do outro lado da linha antes que a voz de Robert fosse ouvida. Alpha, a mãe da sua aluna, morreu no dia da sua cerimônia de acasalamento. O rosto de Scott ficou pálido. Do que você está falando? Como isso é possível? Ele exigiu, sua voz tremendo de descrença. É verdade, Alpha, disse Robert com severidade. E descobri que o túmulo em que a senhorita Lee enterrou seu cachorro pertence à mãe de Luna. Que absurdo você está falando? Como isso é possível? O comportamento habitualmente confiante de Scott havia desaparecido. Os olhos de Alpha estavam arregalados e cheios de confusão. É verdade, Alpha. Scott baixou lentamente o telefone, seu rosto perdeu toda a cor. Ele se virou para me olhar, mas eu estava de joelhos, recolhendo cuidadosamente as cinzas espalhadas no chão frio e úmido, determinada a não deixar nenhuma parte de minha mãe para trás. Sinto muito, Ariana. Eu não sabia. Eu a ajudarei, ele ofereceu com a voz embargada enquanto se agachava ao meu lado. Não toque em minha mãe, você não merece isso. Minha voz era um grunhido baixo e gutural que ecoou pelo cemitério silencioso. Eu podia sentir a fera dentro de mim, pedindo-me para despedaçar o Scott pelo que ele fez. Mas não conseguia me transformar em minha forma de mulher, mesmo depois da idade do despertar. Ariana, do que você está falando? Eu não a matei. Pensei que sua mãe estivesse melhorando. Ela estava estável o suficiente para a cirurgia. Como ela pôde morrer tão repentinamente? Levantei-me lentamente. Por quê? Você quer saber por quê? Tudo bem, eu lhe direi o motivo. Pude ver Scott se retrair com a intensidade do meu olhar, mas não me importei. Ele precisava ouvir isso para entender a dor que havia causado. No dia do nosso casamento comecei, minha voz tremendo com uma fúria mal contida, minha mãe se levantou às 3 da manhã para me ajudar a me vestir. Ela estava tão animada, Scott, que queria estar lá para testemunhar a felicidade da filha. Ela queria ver você, seu genro, segurando minha mão e me levando até o altar. Minha voz ficou trêmula enquanto eu continuava, com as lembranças daquele dia voltando à tona com uma clareza brutal. Ela estava tão orgulhosa, tão feliz, que não conseguia parar de sorrir, Scott. Ela disse a todos, a cada pessoa que quisesse ouvir, que havia encontrado o homem perfeito para sua filha. Você. Ela acreditava em você. Ela o amava como seu próprio filho. Nós esperamos por você, Scott. De manhã até o meio-dia, esperamos. Liguei para você muitas vezes, mas você nunca respondeu. Meus parentes começaram a cochichar, perguntando à minha mãe por que o noivo ainda não havia aparecido. Ela ficou tão envergonhada, mas ainda assim o defendeu. Ela disse a eles que você devia ter se atrasado, que estaria lá a qualquer momento. As lágrimas embaçaram minha visão, mas eu me forcei a continuar, a fazê-lo entender. Esperamos por você até o cair da noite. Fiquei ligando, mas você não atendeu. Minha mãe ficou preocupada, não deve ter acontecido algo terrível com você. Os convidados começaram a ir embora, com os olhos cheios de pena e julgamento. Eles nos olhavam como se fôssemos tolos, como se tudo aquilo fosse uma piada. Alguns deles até nos amaldiçoaram, Scott. Eles nos acusaram de estarmos armando algum tipo de golpe porque não podiam acreditar que o noivo simplesmente não apareceria. Mas mesmo assim minha mãe o defendeu. Ela disse que você deve ter tido um bom motivo. Minhas mãos se fecharam em punhos enquanto eu lutava para manter minha voz firme. Minha mãe não estava bem, Scott. Pedi a ela que descansasse, mas ela se recusou.
Ela continuou dizendo que você viria, que você era o melhor homem que ela já conheceu e que não havia como você perder algo tão importante. Scott, você nunca entenderá como foi aquele dia para nós. Você nunca saberá a agonia da espera, o tormento de olhar o relógio enquanto as horas se arrastavam. Minha mãe aguentou até a meia-noite, ainda com esperança, acreditando em você. Não o deixei falar e continuei. Quando a meia-noite chegou e passou, ela finalmente desistiu. A constatação de que você não viria foi demais para ela. Seu coração não aguentou e ela morreu de ataque cardíaco, ali mesmo, no vestido que havia escolhido com tanto cuidado para minha cerimônia de acasalamento. Encontrei os olhos de Scott, minha voz agora com uma calma estranha. Se você tivesse me chamado de volta, Scott, apenas uma vez, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas você não o fez. Você só se preocupou com a Onona. Minha mãe e eu não significamos nada para você. Observei o peso de minhas palavras, enquanto o olhar de Scott se voltava para a urna que continha o que restava de minha mãe. Lágrimas brotaram em seus olhos e ele sussurrou: "Sinto muito. Sinto muito." Mas suas desculpas não significavam nada para mim. É tarde demais, Scott. Ela não pode ajudá-lo e você nunca conseguirá o perdão dela. Minha voz era fria, desprovida do calor que um dia teve para ele. Desculpe-me, Ariana. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu não sabia. Mas eu não tinha mais perdão para dar. Não se desculpe comigo. Não vou perdoá-lo, disse eu, com um tom final e inflexível. Virei-me e fui embora, segurando a urna de minha mãe junto ao peito. Quando passei por Onona, senti seus olhos em mim, cheios de um triunfo frio e silencioso. Parabéns, minha voz era um rosnado baixo. Você venceu. Saindo do cemitério, senti o vento frio da noite mordendo minha pele, a lua cheia lançando sombras sinistras enquanto eu segurava a urna de minha mãe com força. O sangue em minhas veias pulsava com a energia da caçada, mas eu o abaixei. Esta noite não era para o lobo, era para minha mãe. A casa onde Scott e Lonce moravam permanecia silenciosa, um fantasma da vida que eu achava que queria. Entrei na casa, o cheiro familiar do lugar provocou lembranças de uma vida passada tentando ser alguém que eu não era. A vontade de mudar era forte, mas eu ainda não conseguia. Eu precisava arrumar minhas coisas, deixar para trás esse capítulo da minha vida. A maioria das roupas no armário foram compradas para agradar Scott, para se encaixar na imagem da companheira perfeita que ele tinha em mente. Mas elas nunca foram realmente minhas. Eu as joguei de lado, com um grunhido de frustração ressoando em meu peito ao descartar os restos daquela vida antiga. Enquanto preparava minhas coisas, senti a energia primordial dentro de mim fervilhando, implorando para ser liberada. Meu lobo estava pronto para sair e rasgar tudo pelo caminho. Eu me concentrei e respirei fundo, mas a dor do meu lobo estava apertando cada parte dos meus nervos. Preciso da minha matilha para me ajudar, mas não tenho matilha aqui. Não neste lugar, pelo menos. Meu lobo pareceu entender e se acalmar depois de um tempo. Eu estava quase terminando quando ouvi passos suaves atrás de mim. O cheiro familiar de musgo de carvalho e madeira encheu a sala. Era o cheiro do Scott. Ele apareceu na porta, com os olhos cansados e os ombros caídos. Ariana, disse ele, sua voz mal passava de um sussurro. Comprei sua jaca favorita. Ele a estendeu como se fosse uma oferta de paz, mas eu podia sentir o cheiro do medo que vinha dele. O lobo dentro de mim rosnou em resposta. Eu não gosto de jaca, eu disse categoricamente e me virei para encará-lo. Eu só a comi porque você gostava. Você não me conhece de verdade, Scott. Isso? Isso acabou. Minhas palavras eram firmes, com a finalidade de um uivo que encerra a noite. Os 7 anos que passamos juntos pareciam um sonho distante, em que eu havia me esforçado tanto para ser a companheira perfeita, para me transformar para que ele percebesse.
Mas agora, como lobo, eu podia ver claramente. Eu havia me perdido no processo e odiava isso mais do que qualquer outra coisa. Scott se aproximou, estendendo a mão, mas pude ver a hesitação em seus movimentos. Ariana, você não disse que seu maior desejo era se casar comigo? Não vá embora. Eu me casarei com você amanhã. Farei de você a noiva mais feliz desta cidade. Sua voz era suave, suplicante, mas incomodava meus sentidos. A noiva mais feliz? Repeti, uma risada amarga escapando de meus lábios. Você nunca me entendeu, nunca me amou. Você só amava a ideia de mim. Minhas palavras foram duras, mas eram a verdade. O lobo em mim podia sentir o cheiro de culpa nele, o desespero. Mas eu não tinha mais paciência para isso. Ele piscou, sua mão congelou no ar. Sei que estava errado, disse ele com a voz embargada. Percebi meus erros. Disse a Onona que não haverei mais. Vou consertar as coisas entre nós. Corrigir as coisas, disse eu balançando a cabeça. Scott, você não precisa tentar consertar seus erros. É tarde demais. Nós terminamos. Eu me afastei dele, e o lobo dentro de mim me incentivava a ir embora, a correr sob a lua e talvez sentir o vento em meu pelo. Mas me forcei a manter a calma, a ir embora com dignidade. Depois do que aconteceu, meu lobo continuou querendo sair. Já ouvi histórias sobre lobisomens que se transformam por causa da raiva. Eles se tornaram rebeldes, e eu não quero isso. Eu só quero uma vida pacífica longe de Alpha e sua matilha. Não, a voz de Scott estava cheia de pânico agora, seus olhos arregalados enquanto ele me alcançava novamente. Ariana, por favor, não vá. Não quero perdê-la. Quero ficar com você. Por favor, não faça isso. Suas palavras mexeram com algo dentro de mim, mas eu sabia que não era amor. Era o fantasma do que eu achava que era o amor. Adeus, Scott, disse eu, com a voz firme e fria. Nós terminamos. Quando saí de casa, o ar noturno me atingiu como uma onda, a lua me chamando, incitando-me a correr. Olhei para trás uma última vez, vendo Scott parado na porta, com o rosto pálido e os olhos cheios de arrependimento. Mas era tarde demais. O tempo para segundas chances já havia passado. Percebi que o amor era a coisa mais esquiva do mundo. Uma vez que ele se foi, foi-se para sempre. E agora tudo o que restava era a lua, a floresta e o lobo dentro de mim. Com a urna de minha mãe em meus braços, deixei a cidade para trás, a atração da natureza selvagem me chamando de volta para onde tudo começou. Minha mãe sempre sonhou com uma vida longe do caos da cidade, ensinando crianças no campo e ajudando aqueles que haviam se perdido. Ela me criou com esse mesmo senso de propósito, sempre doando, sempre nutrindo. E agora cumprirei seu desejo. A velha matilha do vilarejo para onde voltei ficava nas profundezas das montanhas, longe do mundo que eu conhecia. Era o lugar onde minha mãe havia encontrado Scott pela primeira vez, abandonado e à beira da morte. Scott era o garoto que havia se tornado minha obsessão e tomado conta da minha vida. Ele era apenas um estranho filhote perdido, quase morto quando minha mãe o descobriu. Ela o acolheu, cuidou dele até ficar saudável e lhe deu uma segunda chance na vida. Era uma chance que ele havia desperdiçado, mas isso era outra história. Enquanto eu caminhava pelo vilarejo, o cheiro de pinho e terra encheu meus sentidos, as lembranças voltando do dia em que minha mãe se esforçou tanto para cuidar de Scott, embora a matilha fosse contra. Ele era obviamente de algum lugar fora da floresta, e o líder da matilha temia que ele trouxesse caos para a nossa matilha. Naquela época eu até me ressentia por ele ter tirado a atenção da minha mãe de mim. Ele parecia precisar mais dela do que eu. Mas quando ele ficou mais forte, algo mudou. Ele fazia caretas para mim, tentando me fazer rir, e aos poucos, meu ódio desapareceu. Lembro-me do que minha mãe me perguntou um dia: o que você acha dele? Sem saber por que ela perguntou isso, respondi que ele parecia bem e não pensava muito.
Mal sabia eu que ela já estava torcendo para que ele acabasse comigo, porque minha mãe sabia que não ficaria muito tempo comigo. Quando Scott conseguiu voltar a andar, ele se tornou parte da nossa família. Ele ajudava minha mãe nas tarefas domésticas, ia buscar água no riacho e até brincava comigo. Mas minha mãe sempre soube que ele não pertencia àquele lugar, que seu futuro estava além das montanhas. Então, quando chegou a hora, ela o mandou embora, apesar das lágrimas em seus olhos e das promessas que ele fez de retribuir a gentileza dela. Era estranho que nossa rotina habitual parecesse que alguém estava faltando. Até mesmo a maneira como a mochila nos tratava mudou quando Scott foi embora. Voltou ao normal, mas não era mais normal para mim e minha mãe. Anos depois, Scott cumpriu sua promessa, encontrando-nos na floresta e oferecendo sua ajuda. Mas até então as coisas já haviam começado a mudar. O garoto que antes precisava de nós havia se tornado um homem que não precisava mais. Foi quando percebi que ele tinha sua mochila esperando por ele quando se perdia. Ele era o filho do Alfa até chegar à idade em que era sua vez de seguir em frente com a matilha. A matilha na qual ele insistia em incluir a mim e a minha mãe. Suspirei enquanto estava no antigo vilarejo. Agora, com a urna de minha mãe nos braços, senti uma estranha sensação de paz. O ar estava limpo, o céu amplo e aberto, e pela primeira vez em muito tempo eu me senti livre. Você quer correr comigo? Perguntei à minha loba se ela queria correr comigo, mas ela ficou em silêncio. Continuei andando e encontrei um lugar à beira do rio, cercado pelas montanhas, onde os pássaros cantavam e as flores desabrochavam. Foi nesse local que enterrei as cinzas de minha mãe, deixando-a descansar no lugar onde sua bondade havia salvado uma vida. Quando terminei, uma sensação de perda tomou conta de mim, mas dessa vez foi diferente. Não era a dor aguda e amarga de perder algo querido. Era uma tristeza suave, como uma lembrança que está desaparecendo. O lobo dentro de mim se agitou, inquieto, mas eu o contive. Esse era um momento para minha mãe, não para a caça. Respirei fundo, sentindo o ar da montanha encher meus pulmões. Mãe, sussurrei, ficarei aqui com você. Ajudarei as crianças como você quer. Vou construir uma vida aqui, longe das mentiras e da dor. E assim fiz. Estabeleci-me na antiga vila, assumindo o papel de professor em meu antigo grupo, exatamente como minha mãe havia sonhado. Os dias eram simples e cheios de risadas dos filhotes sob o calor do sol e das árvores ao nosso redor. As noites eram tranquilas, com a lua me protegendo enquanto eu dormia. Eu achava que a felicidade significava estar com Scott, que era algo pelo qual eu tinha de lutar, de aprender. Mas aqui, nesse vilarejo tranquilo, descobri que a felicidade era mais simples do que isso. Estava nos sorrisos dos pequenos lobisomens, no respeito de seus pais, no conhecimento de que eu estava fazendo a diferença. Mas a felicidade é frágil, e a paz que encontrei nas montanhas não duraria para sempre. Certa noite, enquanto caminhava da escola para casa, senti uma presença atrás de mim. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. O lobo dentro de mim rosnou em sinal de alerta. Seu sorriso era frio, seus olhos brilhavam com algo sombrio. Antes que eu pudesse reagir, tudo ficou escuro. Acordei em uma fábrica fria e úmida, com um cheiro forte de ferrugem e deterioração. Minha cabeça latejava e demorou um pouco para minha visão clarear. A primeira coisa que notei foi a textura áspera do banco de madeira embaixo de mim. Depois, o aperto em meus pulsos e tornozelos, presos por cordas grossas. O pânico me invadiu quando percebi que estava preso. O Onona estava diante de mim, sua figura contrastando fortemente com o ambiente sombrio. Ela usava um vestido caro que brilhava mesmo sob a luz fraca. E seus saltos altos faziam um som sinistro contra o piso de concreto quando ela se aproximava. Ela me olhou de cima a baixo, com um sorriso torto nos lábios, como uma rainha saboreando seu súdito cativo.
Faz tempo que não a vejo, Ariana. Ela me cumprimentou, com uma voz entrelaçada com uma doçura doentia que fez minha pele arrepiar. Não havia calor em suas palavras. Apesar de seu tom casual, eu podia sentir a malícia fervilhando sob a superfície. Winona e eu não éramos amigas, e esse encontro estava longe de ser uma reunião amigável. Meu lobo gritava que eu estava correndo um sério perigo. O que você está fazendo? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora meu coração batesse forte dentro do peito. Meus olhos percorreram a sala, procurando qualquer sinal de fuga. 2 cães estavam atrás de mim, com seus olhares frios e predatórios, bloqueando qualquer chance de fuga. Ainda assim, meu lobo não recuaria. Se precisássemos lutar para sair deste lugar, com certeza o faríamos. Winona deu uma risada, um som leve e arejado que parecia fora de lugar naquele cenário sombrio. Essa é uma ótima pergunta, Ariana. Não sei. Ela bateu as unhas bem cuidadas em um gesto de desprezo. Seu sorriso se alargou como se estivesse brincando comigo. Eu sabia que ela não tinha tido todo esse trabalho apenas para conversar. Winona tinha um propósito, e fosse ele qual fosse, não era bom. Isso tem a ver com o Scott? Perguntei cautelosamente, tentando entender os herméticos. Disse adeus e estava morando com meu antigo grupo. Você não precisa fazer isso. O sorriso de Winona vacilou por um momento, substituído por um lampejo de raiva. Ela se aproximou mais, seus olhos se estreitando enquanto me estudava. Ela ecoou sua voz pingando descrença e amargura. Scott está quase enlouquecendo por sua causa. E você está me dizendo que vocês dois não têm um relacionamento? Suas palavras me deixaram atônita. Louco por mim? O que você quer dizer com isso? Perguntei, genuinamente perplexa. Eu tinha certeza de que havia cortado relações com Scott, apagando seu contato. E evitando qualquer forma de comunicação desde que nos separamos. Até fechei meu vínculo mental com ele para que não soubesse onde eu estava. Como eu poderia ser a causa de sua angústia? Winona ignorou minha pergunta, seus olhares me observando com uma mistura de desdém e curiosidade. Ariana, parece que eu a subestimei antes, disse ela, lentamente, como se estivesse montando um quebra-cabeça. No passado, ele se sentia angustiado quando eu fazia uma simples careta. Ele ainda não sente isso? Ele escolheu você em vez de mim. Ele até usou minha mãe para sua satisfação. Pare com sua loucura. Estou farta dele e de você. Gritei de volta, desejando que a deusa da lua me ajudasse e me desse força para me transformar e sobreviver a isso. Winona avançou, sua mão agarrou meu queixo com um aperto semelhante a um torno, e seus olhos, antes cheios de delicada tristeza, agora ardiam com intensidade feroz. Só estou curiosa para saber o que você fez com Scott para que ele me odiasse e se recusasse a olhar para mim. Ela rosnou, sua voz tremendo com uma fúria quase incontida. Por um momento fiquei chocado demais para falar mais alto enquanto sussurrava incrédulo. Não fiz nada disso. Winona sempre pareceu frágil, como uma flor delicada facilmente machucada pelo mundo. Mas agora, quando ela se aproximava, parecia mais um predador, implacável e indulgente. Eu nunca tinha visto esse lado dela e isso me aterrorizou. O que você quer? Consegui dizer, com o medo apertando minha garganta como um laço. Os lábios de Winona se curvaram em um sorriso frio enquanto ela segurava meu queixo. Não entre em pânico, ela ronronou com um tom de voz calmo. Eu só quero saber o quanto Scott o ama. Ela acariciou meu rosto com suas unhas longas e pintadas, o toque leve causando arrepios de horror em minha espinha. Ele não me ama, Winona. Vebot sabe que sempre foi você. Mas Winona parecia não estar ouvindo e mantinha um sorriso no rosto enquanto seus dedos percorriam cada parte do meu rosto. Foi por esse rosto que ele ficou louco? Você não consegue nem se transformar em lobo, mas ele a ama mais do que a mim. O que ele faria se esse rosto se tornasse um monstro? Minhas sobrancelhas se cruzaram em confusão quando ela perguntou.
O que você quer dizer com isso? Ela se endireitou, dando alguns passos para trás enquanto me olhava com um olhar calculista. Um dos bandidos atrás de mim imediatamente entregou a Onona uma adaga de prata reluzente. A lâmina capturou a luz fraca, lançando um reflexo perverso. Posso ter sangue humano em minhas veias por causa do meu pai, mas uma adaga de prata ainda causaria o mesmo dano que causa a qualquer lobisomem de sangue puro. Onona pegou, seus dedos acariciando o cabo como se fosse uma posse preciosa. Ela se aproximou de mim novamente, dessa vez com a adaga na mão. Seu rosto não é particularmente bonito, ela pensou, seus olhos fixos nos meus. Por que Scott é tão obcecado por ele? Sua voz era suave, quase contemplativa, mas havia um tom sombrio que fez meu sangue esfriar. Onona se inclinou com a ponta do punhal passando sobre o lado direito do meu rosto. Seus olhos, largos e inocentes, escondiam a crueldade que se escondia neles. Ela aplicou pressão sobre a lâmina e senti uma dor aguda e abrasadora quando ela cortou minha pele. Ofeguei, a dor me cegou por um momento. O sangue jorrou do ferimento, quente e pegajoso, escorrendo pela minha bochecha e pelas minhas roupas. Onona fingiu surpresa, seus lábios se transformaram em um beicinho falso. Mal toquei em você e já está sangrando, disse ela com um tom de zombaria. Suas palavras eram cruéis, mas o brilho de excitação em seus olhos era ainda mais aterrorizante. Isso era um jogo para ela, uma maneira distorcida de se vingar. Onona, você está louca, gritei, tentando me afastar dela, mas as cordas me mantiveram no lugar. Isso é estranho, disse Onona, inclinando a cabeça como se estivesse pensando profundamente. Mas por que sinto que vocês dois são os loucos? Ela parecia se perder em seus pensamentos, sua expressão tornando-se mais perturbada a cada segundo que passava. Achei que vocês iriam se separar se eu estragasse o casamento de vocês. Então cheguei ao ponto de envenenar meu cachorro até a morte, e funcionou. O dia da cerimônia de acasalamento ficou piscando no fundo da minha mente e o dia em que o túmulo da minha mãe foi desrespeitado por eles. Como você pôde? O Scott estava apaixonado por você e você tentou manipulá-lo e até usar o túmulo da minha mãe só para ficar entre nós? Você faz parte da matilha do Scott, nós não. Nós já sabemos disso, mas por quê? Porque o Scott desistiu de se casar com você por mim. De repente, ele se importou tanto com você depois que você foi embora. Diga-me, Ariana, o que você fez para deixá-lo louco desse jeito? Ele estava na ponta de minhas garras e agora se foi. Não sei o que está dizendo, Onona. Mas juro pela deusa da lua que estou nesta montanha para ficar longe de você e dele. Se ele é louco, então o problema é seu. Por favor, me deixe ir. O tom de voz aumentou, sua excitação cresceu e ela pressionou o punhal mais profundamente em minha carne. A dor era insuportável e eu podia sentir o sangue escorrendo pelo meu rosto à medida que ela me cravava. Um corte profundo e longo marcou o lado direito do meu rosto, a pele foi aberta pela lâmina implacável de Onona. Meu reflexo em seus olhos mostrava uma versão grotesca e desfigurada de mim mesma, muito distante da mulher que um dia fui. O sangue escorria pelo meu rosto quente e pegajoso, enquanto o corte que Onona havia feito na minha bochecha direita escorria carmesim. A roupa em meu ombro direito ficou instantaneamente encharcada com o cheiro de ferro no ar. Onona, agora mais fera do que um lobisomem delicado, jogou a cabeça para trás e riu, um som que era uma mistura de malícia e loucura. Seus olhos, antes humanos, agora brilhavam com uma luz não natural. Olhe para você. Essa cicatriz feia. Tenho certeza de que Scott não ficará mais obcecado por você. Ela se aproximou com movimentos fluidos e predatórios, seus dedos, antes delicados, agora com garras. Mas espere, ela sibilou, inclinando a cabeça como se estivesse se perguntando sobre algum grande mistério. Há um outro lado, não há? Devo fazer as feridas simétricas?
Isso não seria perfeito? Com um sorriso cruel, ela ergueu a lâmina para o lado intocado do meu rosto e com uma lentidão deliberada começou a cortar. A dor se espalhou como fogo queimando cada nervo. Minha visão ficou embaçada, mas eu ainda podia vê-la, ainda podia ver o monstro que ela havia se tornado. A mulher que eu conhecia havia desaparecido, substituída por essa coisa. Essa coisa que se deleitava com meu sofrimento. Meus lábios tremiam enquanto eu tentava falar, para apelar para qualquer resquício de humanidade que pudesse ter restado nela. Pare e não seja tão teimosa. Você só vai afastar ainda mais o Scott. Minha voz estava fraca, cada palavra me custava uma onda de agonia enquanto o novo corte em minha bochecha se alargava. Ela fez uma pausa, seus olhos brilhantes se estreitaram enquanto ela me olhava com desdém. Ele já me evita como a peste, rosnou ela, o som mais animal do que humano. O punhal se retorceu novamente e eu gritei, o som ecoando nas paredes da fábrica escura e úmida. Eu esperava desmaiar, escapar da dor, mas meu corpo se agarrou à consciência, forçando-me a suportar cada segundo. Onona, ainda murmurando consigo mesma, começou a falar de coisas que eu não entendia. Descobri que sua mãe estava morta muito antes do Scott. Eu poderia ter contado a ele, mas não contei. Deixei que ele acreditasse que você estava muito ocupado, muito distante. E quando meu cachorro morreu, eu joguei isso para valer. Ele ficou comigo e me confortou quando você, sua suposta companheira, mais precisava dele. Eu tirei tudo de você, Ariana, e aproveitei cada segundo. Ela se inclinou para perto de mim, seu hálito quente contra minha orelha. Eu até mudei o túmulo de sua mãe de lugar, fiz você assistir quando ele me escolheu em vez de você, em vez de tudo que você amava. Como você se sentiu, Ariana? Doeu tanto quanto isso? Lutei para levantar minha cabeça, o esforço foi monumental. Em meio à névoa de dor, consegui perguntar: por quê? Você tinha o amor de Scott. Por que me atacar? Mesmo sem seus jogos, ele teria feito qualquer coisa por você. Onona, não, a criatura que um dia havia sido Onona, zombou, mostrando dentes afiados e alongados. Mas então você apareceu e tudo mudou. Ele agia como se você não significasse nada para ele, mas eu vi a verdade. Ele se importava com você, mesmo que não percebesse. Mesmo que não quisesse admitir. Por que ele ficava tão distraído quando estávamos juntos? Porque ele às vezes me chamava pelo seu nome? Eu tentei afastá-lo de você, tentei fazer com que ele a visse como você era. Mas não importava o que eu fizesse, não importava o quanto eu o fizesse desprezar você, nunca era o suficiente. Ele a defendia, mesmo quando não percebia, mesmo quando gritava comigo. Ariana, ele já se importava mais com você do que jamais se importou comigo. Sua voz estava subindo, um rosnado misturado com raiva. Por que eu não deveria fazer você sofrer? A lâmina pressionou minha carne novamente e eu gritei, o som arrancado da garganta. A dor era insuportável, cada nervo do meu corpo estava em chamas. Ela havia perdido a cabeça, enlouquecida por um amor que havia se transformado em algo monstruoso, algo desumano. Asterisco, agora seu rosto está perfeitamente simétrico, disse ela, dando um passo atrás para admirar seu trabalho. Ela jogou a adaga de lado como se ela tivesse servido ao seu propósito, com o metal fazendo barulho no chão de concreto. Então, com um sorriso satisfeito, ela voltou sua atenção para os dois homens que estavam à espreita nas sombras, com os olhos brilhando de expectativa. Estou cansada, disse Onona casualmente, sua voz estranhamente calma. Vocês podem ficar com ela agora. Eu estava amarrada e indefesa, enquanto os homens se aproximavam, com suas intenções claras no olhar faminto de seus olhos. O pânico me dominou, apertando meu coração como um torno. Onona, ofeguei. Você está cometendo um crime. Onona bateu palmas e riu baixinho. Crime? Meu pai limpa minha bagunça o tempo todo. Isso não é nada.
Os homens estavam próximos agora, com a respiração quente em minha pele, as mãos estendidas para reivindicar o que acreditavam ser deles. O medo era avassalador, paralisante. Eu estava sem forças, preso. A carne do meu rosto, já mutilada, latejava a cada batida do meu coração. Um dos homens me deu um tapa forte e eu caí no chão, com a cadeira a qual eu estava amarrado fazendo barulho ao meu lado. Eu podia me sentir perdendo o controle, perdendo a consciência, mas a dor, o medo me prendiam nesse pesadelo. Eu rezava para a deusa da lua que gritava em minha cabeça. Acho que ele ouviu minhas preces, pois senti meu corpo tremer e esticar seus ossos e músculos. Foi uma sensação muito gratificante até que meus ossos começaram a se quebrar e a se mover por conta própria. E ouvi a voz do meu lobo e as minhas próprias vozes gritando simultaneamente. Não deixe que ela assuma a forma de lobo. Em minha cabeça foi isso que ouvi e depois disso, um zumbido alto em meus 2 ouvidos. Os bandidos mudaram para sua forma de lobo, prontos para rasgar minhas roupas com suas garras afiadas e brutais. Eu queria gritar, lutar, mas estava fraco demais, quebrado demais. Meu corpo se encolheu de volta à minha forma humana, mas meu lobo estava lutando e tentando me proteger, diminuindo os ferimentos que os malfeitores fariam em mim. Quero que isso pare porque a Espanha do meu lobo também é minha. Embora os lobisomens tenham habilidades de cura, o processo sempre terá a mesma sensação. É extremamente mais doloroso do que qualquer ser humano pode suportar. Se isso continuar, ou eu me tornarei um trapaceiro ou morrerei. Passou pela minha cabeça a ideia de que talvez fosse isso, que talvez a morte fosse uma libertação, uma misericórdia. Deixei a dor consumir meus pensamentos e meu corpo. Tudo ficou escuro até que vi meu corpo em sua forma de lobo. Ela estava furiosa e lutou contra os outros bandidos. Ela mordeu o pescoço do outro e cortou o corpo do segundo ladino usando suas garras. A deusa da lua ouviu e atendeu às minhas preces. Estou preparada para qualquer consequência que essa transformação traga. Os vilões se curaram rapidamente e se lançaram contra mim novamente. Meu lobo prendeu um deles no chão e rasgou seu pescoço, certificando-se de que ele não se curaria. Em seguida, ela correu para o outro ladino para fazer o mesmo. Como ela estava ocupada lutando, nós nos esquecemos da Onona, que então mostrou sua presença esfaqueando minhas costas com uma adaga de prata. Eu me virei para ela e vi seu belo pelo com olhos castanhos mortos herdar a forma de lobo. Meu lobo choramingou e meu corpo voltou rapidamente à sua forma humana. A adaga de prata ainda estava presa em minhas costas enquanto eu me arrastava para longe do lobo de Onona. Ela voltou à sua forma humana e caminhou até mim lentamente rindo. Então, em meio à névoa de dor e desespero, eu vi Scott banhado em luz, com os olhos cheios de preocupação. Não podia ser real, não podia ser verdade. Mas quando sua voz chamou meu nome e suas mãos se estenderam para me levantar do chão, percebi que talvez, apenas talvez, esse não fosse o fim. Ariana. Sua voz era urgente, tirando-me da beira do abismo. Ariana, acorde. Forcei meus olhos a se abrirem, lutando para focalizar, e lá estava ele. Era o Scott. Scott estava realmente aqui? Scott? Minha voz mal era um sussurro, cada sílaba era uma luta, como se invocá-lo das sombras tivesse exigido toda a força que me restava. Scott estava lá, segurando-me em seus braços, sua presença era um forte contraste com o homem que eu conhecia. Sou eu. Sou eu, Ariana. Sinto muito. Estou atrasado, ele repetiu, com a voz carregada de arrependimento. Ele não se parecia em nada com o Tristan de que se lembrava. O homem outrora imaculado e meticuloso agora estava diante da mídia, desgrenhado e despenteado. Seu rosto estava sem expressão, com uma barba selvagem cobrindo o que antes era uma pele lisa. Seus olhos, normalmente afiados e calculistas, estavam injetados de sangue, cheios de uma mistura de desespero e algo mais,
algo feroz. O Onona havia dito que ele estava perdendo a cabeça, e agora eu via isso. A loucura havia se enraizado profundamente dentro dele. Ele tentou tocar meu rosto ensanguentado e meu corpo manco, mas sua mão tremia enquanto ele hesitava. Em vez disso, ele acariciou gentilmente meu cabelo, com um toque carinhoso, mas trêmulo. Era a primeira vez que eu o via assim tão cru, tão vulnerável. Havia pena em seus olhos? Culpa? Ou era algo mais sombrio, algo primitivo? Eu não sabia dizer. Tudo que eu sabia era que estava muito cansado. Meu corpo gritava por descanso. Ariana, por favor, não durma. Espere até o médico chegar, está bem? A voz de Tristan era suave, cheia de um carinho que eu nunca tinha ouvido antes. Não era uma ordem, nem um pedido. Era um desejo desesperado. Está bem, sussurrei, acenando fracamente com a cabeça. Ismay havia subjugado Wesley e os 2 bandidos que trouxera com ela. O ar estava carregado de tensão, o cheiro de sangue se misturando com o sabor metálico do medo. Descanse agora. Eu cuidarei de tudo, prometeu Scott, ajudando-me a sentar em uma cadeira e envolvendo seu paletó em volta de mim como um casulo protetor. Mas quando ele se virou para encarar o Onona, o calor em seus olhos se transformou em gelo. O homem que eu tinha visto momentos atrás desapareceu, substituído por alguém frio, alguém letal. Scott, você finalmente veio me ver. Eu sabia que você ainda se importava comigo. A voz de Onona estava cheia de alegria distorcida, alheia à tempestade que se formava dentro dele. Ele se aproximou dela com passos lentos e deliberados, com a voz tão fria quanto o ar noturno. Por que você machucou a Ariana? Por sua causa, é claro. Por que você teve que terminar comigo por causa dela? O Onona fez beicinho. Seu tom era de flerte, como se estivesse tentando reacender qualquer faísca que um dia eles tiveram. No passado, Scott teria cedido aos encantos dela, talvez até sorrido de sua petulância. Mas agora não havia calor em seu olhar, apenas uma raiva fervilhante, mal contida sob a superfície. A voz de Scott era um rosnado baixo, as palavras eram marcadas por uma ameaça que ela parecia cega demais para ver. A confiança de Onona não se abalou. Ela se soltou de seus captores, pegando a mão de Scott como se aquele gesto pudesse prendê-lo a ela. Você me ama, Scott. Não se atreveria a me machucar. Eu não vou machucá-la, disse Scott enquanto se transformava rapidamente, seu corpo ondulando com músculos quando sua forma de lobisomem emergiu. Seus pelos se eriçaram de raiva e seus olhos brilharam com uma luz feroz. Mas eu vou matar você. Por um momento o sorriso de Onona se aprofundou, sua confiança aumentando. Mas então, a atmosfera mudou. A expressão de Scott se distorceu de raiva, seus dentes se arreganharam em um rosnado que era ao mesmo tempo aterrorizante e resoluto. O Onona se lançou contra Scott com um rugido feroz, suas garras cortando o ar. Scott enfrentou seu ataque de frente, seus corpos poderosos se chocando com uma força que sacudiu a sala. Eles lutaram com intensidade primordial, seus movimentos eram um borrão de pelos e músculos. Cada ataque e contra-ataque era uma prova de sua força e habilidade, com seus rugidos e rosnados ecoando na sala. Apesar dos ataques ferozes de Onona, Scott era implacável. Ele se esquivou das garras dela com agilidade, e seus próprios ataques aterrissaram com precisão. Ele a derrubou no chão, prendendo-a embaixo dele. Com um movimento final e decisivo, Scott enfiou a mão em sua jaqueta e sacou uma adaga de prata, uma arma criada especificamente para penetrar nas defesas do lobisomem. Os olhos de Onona se arregalaram em choque quando ela viu a prata reluzente. Ela tentou se libertar, mas Scott não conseguiu segurá-la. Com um movimento rápido e brutal, ele cravou a adaga em seu peito. A lâmina perfurou seu coração, a prata queimando com um fogo feroz e purificador. O sangue jorrou do ferimento e o grito de dor de Onona foi interrompido quando ela caiu no chão.
Os olhos de Winona estavam arregalados de incredulidade. O sangue escorria do canto de sua boca, uma mancha escura em seus lábios pálidos, mas, mesmo com a vida sendo drenada, ela não conseguia desviar o olhar de Scott. Por quê? A voz de Winona era um sussurro arrastado, sufocado pelo sangue que enchia seus pulmões. Seus olhos, antes tão cheios de confiança e crueldade, agora continham apenas choque e uma sensação fugaz de traição. Scott estava sobre ela com uma expressão fria e inabalável. Não havia nenhum vestígio do homem que um dia se importou com ela, nenhum sinal do afeto que os uniu. Você não deveria ter machucado Ariana, respondeu ele, sua voz tão dura quanto a lâmina de prata em sua mão. Scott matou Winona com suas próprias mãos. Ele não a olhou mais de relance enquanto ela estava deitada ali, com a luz se apagando. Para ele estava tudo acabado. Mas para mim a visão era incompreensível. Minha mente se esforçava para processar o que acabará de acontecer, o que eu acabará de testemunhar. Scott, que antes tinha Winona em tão alta conta, havia acabado com a vida dela por minha causa. O choque foi avassalador, meu corpo era frágil demais para suportar a enxurrada de emoções que me atravessava. Senti minha consciência se esvaindo, o mundo ao meu redor escurecendo. A última coisa de que me lembrei antes que a escuridão me tomasse foi a sensação de lábios roçando minha testa e o murmúrio suave de um pedido de desculpa sussurrado durante a noite. Quando finalmente acordei, estava em um leito de hospital. O cheiro estéril de antisséptico enchia meu nariz. O bip constante das máquinas ao fundo era um lembrete constante de que eu estava vivo. Mas o mundo parecia diferente, como se algo fundamental tivesse mudado enquanto eu estava inconsciente. Mais tarde, fiquei sabendo de toda a extensão do que havia acontecido depois que desmaiei. Scott havia sido preso naquele mesmo dia, acusado do assassinato de Winona. Não houve julgamento, não houve chance para ele se defender. As evidências eram claras, e o resultado era inevitável. Winona havia morrido no local, com o punhal de prata ainda enterrado no fundo do coração. Scott não tentou fugir, não resistiu quando o levaram. Era como se ele tivesse aceitado seu destino, como se matar Winona o tivesse exaurido de qualquer luta que ainda lhe restasse. Antes que o levassem, ele havia tomado providências. Todos os seus bens foram transferidos para mim, garantindo que eu seria cuidado. Ele até providenciou os melhores curandeiros para tratar meus ferimentos, para curar as cicatrizes que marcavam meu rosto. Era como se ele estivesse tentando espiar o que havia feito, fazer as pazes da única maneira que sabia. Enquanto estava deitado naquela cama de hospital, não pude deixar de sentir um vazio profundo e doloroso. Minha vida havia retornado a uma aparência de normalidade, mas parecia oca como se algo vital tivesse sido perdido. Eu estava livre, mas a liberdade parecia uma gaiola sem a pessoa que havia sacrificado tudo por mim. Os dias se transformaram em semanas e aos poucos comecei a me recuperar. Fisicamente me recuperei. As cicatrizes desapareceram, as dores diminuíram. Mas havia uma ferida dentro de mim que se recusava a fechar, uma sensação persistente de perda que eu não conseguia esquecer. Muitos anos se passaram e a vida seguiu em frente. Reconstruí minha vida e voltei a ser forte e independente. Mas a lembrança daquela noite e do que Scott havia feito permaneceu comigo. Era uma sombra da qual eu nunca conseguia escapar, uma lembrança do preço que ele havia pago pela minha segurança. Um dia, uma aluna minha, uma menina de olhos brilhantes, me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Sky, você é muito bonita. Por que ainda não se casou? A inocência em sua voz me fez sorrir, mas a pergunta trouxe de volta lembranças que há muito tempo eu tentava enterrar. Olhei pela janela e meu olhar se desviou para o sul, para onde eu sabia que Scott estava preso. Seu rosto apareceu em minha mente, tão nítido como se ele estivesse bem na minha frente. Eu já fui casada, respondi suavemente, as palavras saindo antes que eu pudesse impedi-las.
mas foi um casamento sem noivo. A garota olhou para mim, intrigada com minha resposta, mas não insistiu mais. Para ela, era apenas uma pergunta curiosa, um pensamento passageiro. Mas para mim era a lembrança de uma vida que nunca poderia ser, de um amor que havia sido manchado por sangue e traição. Os anos atenuaram a dor, mas ela nunca desapareceu de fato. Ela permaneceu nos cantos da minha mente, um fantasma de uma vida que poderia ter sido. Eu amava Scott, à minha maneira, mas esse amor havia sido distorcido pelos eventos que se desenrolaram. Agora tudo o que restava era uma lembrança agridoce, uma lembrança de uma época em que as coisas eram mais simples, em que a vida era menos complicada. Enquanto olhava pela janela, eu me perguntava o que Scott estava fazendo naquele momento, se ele pensava em mim, se estava arrependido do que havia feito. Mas esses pensamentos eram fúteis, uma distração da vida que eu havia construído para mim. Eu tinha seguido em frente, mas o passado ainda fazia parte de mim, um capítulo que nunca poderia ser reescrito. E assim continuei com minha vida, carregando o peso daquela noite comigo. Era um fardo que eu havia aceitado, uma lembrança das escolhas que havíamos feito e das consequências com as quais tínhamos de conviver. Mas por mais que eu seguisse em frente, sabia que uma parte de mim sempre estaria ligada àquele momento, ao homem que havia sacrificado tudo por mim. Pois no final, todos nós somos moldados pelas escolhas que fazemos, pelas linhas que traçamos e pelo amor que carregamos conosco, mesmo quando ele está manchado pela escuridão.